Sejam muito bem-vindos para mais uma live, para mais uma correção das atividades referentes à introdução à sintaxe e aos termos essenciais da oração, especificamente ao sujeito da oração, uma vez que nós ainda não vimos o predicado e que certamente foi o tema sobre o qual conversamos nas nossas últimas videoaulas. Então nós vamos aí começar pela correção das questões, das atividades a partir da questão de número 7, uma vez que as questões anteriores nós já fizemos a correção. Então pegue aí o seu livro de atividades de língua portuguesa para nós corrigirmos. Então vamos começar pela questão de número 7 da UEPG, então da Universidade Estadual de Ponta Grossa. E nós temos aí o seguinte enunciado: analise o emprego do verbo fazer nos excertos a seguir. Então, nós temos aí seria excessivo dizer que hoje já não se fazem bons filmes, mas não é excessivo dizer que já não se fazem filmes como antigamente. Em 2 nós temos a seguinte oração: eu tinha apenas 17 anos no dia em que saí de casa, e não fazem mais de 4 semanas que eu estou na estrada. Na oração 3 temos o seguinte: uma coisa é patente, não fazem mais espelhos como antigamente. Então nós temos aí como enunciado, indique V para verdadeiro ou F para falso em cada uma das alternativas a seguir. Então na primeira alternativa temos lá a seguinte assertiva. Nos 3 excertos, o sujeito de fazem tem a mesma classificação, é indeterminado. Então essa alternativa nós vamos considerar como falsa, uma vez que na alternativa 1 nós temos o quê? Um sujeito simples e paciente, que no caso é bons filmes. Se passarmos para a voz passiva analítica, teríamos bons filmes já não são feitos. Logo, essa alternativa não pode ser considerada como correta, portanto, ela é falsa. Na segunda afirmativa, temos lá: em 1, o verbo fazer está na voz passiva sintética e o sujeito é simples. Então essa alternativa, ela está correta, ela é verdadeira, pois, de fato, nós temos uma oração na voz passiva sintética. No caso, temos um verbo transitivo direto, mais o ser, que seria uma voz passiva sintética, que no caso seria bons filmes, e filmes são os sujeitos. Os sujeitos aí são sujeitos pacientes e por terem apenas um núcleo, nós vamos classificá-los como sujeito simples. Na terceira afirmativa, temos lá: em 1, ocorre uma falha na concordância verbal, uma vez que o índice de indeterminação do sujeito, que no caso C, exige verbo no singular. Então nós temos uma afirmativa que é falsa, já que não é caso de indeterminação do sujeito, pois nós não temos um verbo transitivo indireto, nem verbos intransitivos aí no caso. Então, nesse caso, nós temos uma voz passiva. Certamente, neste caso, o verbo deve concordar com o sujeito, que é paciente, já que recebe a ação verbal. Na quarta afirmativa, temos lá: em 2, ocorre oração sem sujeito, por isso o verbo não pode ser flexionado no plural. Então, analisando essa alternativa, nós podemos concluir que ela está corretíssima, pois o verbo fazer, empregado na indicação de tempo, ele é impessoal, ou seja, ele não possui sujeito e por isso ele deve se apresentar sempre no singular, sempre na terceira pessoa do singular. Você se lembra bem que nas nossas videoaulas eu disse que jamais eu posso conjugar o verbo fazer quando ele estiver no sentido de tempo, tempo transcorrido. Se lembra? Por isso, essa afirmativa ela é falsa.
E na última alternativa, temos lá, em 3, seria obrigatório a inclusão do índice de indeterminação do sujeito? Então essa alternativa também ela está incorreta, pois não há nenhuma incorreção em 3. E dessa forma, não há necessidade de se incluir o pronomezinho ser, que no caso é o índice de indeterminação do sujeito. Lembrando que o índice de indeterminação do sujeito, ele só ocorre, não é, em verbos transitivos indiretos e também em verbos intransitivos. Então, assim, a única alternativa que pode ser assinalada como correta é a alternativa de letra C. Questão de número 8. Então, depois aí da leitura do poema do grande Augusto dos Anjos, um poeta aí do pré-modernismo, não é? Esse poema, Psicologia de um Vencido, nós temos o seguinte enunciado. Então, vocês já leram o poema, vamos então analisar as alternativas. Acerca da expressão este ambiente e do verbo come, sexto e 11º versos, respectivamente, podemos afirmar que 1. A expressão faz referência à nossa existência no planeta em que vivemos. Então, essa alternativa, analisando, de fato, nós podemos considerá-la como uma alternativa correta, já que o poema aborda a nossa existência no planeta em que nós vivemos. Já em 2, nós temos lá a seguinte assertiva. O sujeito do verbo em questão é sangue podre das carnificinas. Lá no verso 10, o sujeito do verbo em questão é o verme, tá? Então, por isso que ela está incorreta. 3. O verbo em questão tem o mesmo sujeito que anda, verso 12. Então, essa alternativa ela está correta, pois o sujeito de anda é também o verme. E na alternativa 4, nós temos lá a seguinte afirmativa. A expressão refere-se à ação do trabalho final do operário das ruínas, lá no verso 9. Então essa alternativa também, ela está incorreta, uma vez que a expressão não tem nenhuma relação com o aposto, não é? Que no caso aí é este operário das ruínas. Logo, a única alternativa que nós podemos considerar como correta é a alternativa de letra B. Então, na questão de número 9, nós temos o seguinte enunciado. Leia a seguir o fragmento do parágrafo inicial do romance Helena, de Machado de Assis, um romance aí que pertence ao romantismo, não é? Com a indicação das orações que o compõem. Então, depois da leitura que vocês já fizeram, nós vamos partir direto para a análise das alternativas. Então, nós temos lá, analise as assertivas e assinale a alternativa correta. Em 1, o conselheiro Vale é sujeito simples na primeira oração e sujeito desinencial em mais 5 orações. Então, essa assertiva ela é correta, pois conforme a gente pode visualizar aí no texto, o conselheiro Vale é de fato sujeito simples na primeira oração e certamente ele será desinencial nas demais, já que nós podemos inferir o sujeito das demais orações pela desinência verbal, que no caso aí faz uma alusão ao conselheiro Vale. Já em 2, temos lá o seguinte, os sujeitos das orações, não é? 10, 11 e 15 são simples. Então, está correta também, pois o sujeito encontrado em 10, nós temos aí como sujeito o padre Melchior,
Em 11, nós temos a morte. E no 15, nós temos como sujeito 200 pessoas. Logo, nós encontramos sujeito simples. Essa alternativa, ela está correta. Em 3, o Dr. Camargo é sujeito simples na oração 7 e desinencial nas orações 8 e 9. Nós também temos uma alternativa correta, o mesmo caso que vimos na alternativa 1. Então, na alternativa 4, nós temos a seguinte assertiva. O sujeito da oração 12 é indeterminado. Então, essa alternativa nós podemos considerar como incorreta, uma vez que o sujeito é um sujeito simples, que no caso é o enterro. E por fim, temos aí a assertiva 5, em que se lê: na oração 14, o sujeito é composto. Também está incorreta, pois o sujeito é moradores do Andaraí, cujo núcleo é moradores. E como há apenas um único núcleo, é classificado como sujeito simples. Nós precisamos prestar muita atenção, porque mesmo quando o sujeito está no plural, nós não vamos considerá-lo como sujeito composto. Ele é um sujeito simples, porque para ser sujeito composto, eu preciso de fato ter 2 núcleos. Assim, a alternativa correta é a alternativa de letra C. Questão de número 10. Leia o trecho a seguir, extraído do artigo O Silêncio de Marte, de Luiz Felipe Pondé. Somos nós contemporâneos, excessivamente barulhentos e militantes. Alguns mesmo chegam a dizer que a verdadeira clínica. Então temos aí o seguinte enunciado para respondermos a essa questão de número 10. Reconheça os sujeitos das 2 orações e classifique-os. Então a resposta para essa questão é a seguinte. Na primeira oração, o sujeito é simples, nós contemporâneos. Já na segunda oração, o sujeito também é simples, que no caso é alguns. Na questão de número 11 do INSPER São Paulo, nós temos o seguinte enunciado. Logo, você pode observar a tirinha e abaixo pode ler o seguinte enunciado. Então a tirinha de Jean Galvão faz referência a um assunto muito recorrente nas aulas de português. A respeito da identificação e classificação do sujeito, conforme prescreve a norma gramatical. É incorreto afirmar que. Então veja que devemos marcar a alternativa errada e não a alternativa correta. Alternativa de letra A. No primeiro quadrinho, o C, empregado nos 3 períodos escritos na lousa, que no caso são: precisa-se de empregados, assiste-se a bons filmes e vende-se casas, exemplifica a ocorrência de índice de indeterminação do sujeito nos 2 primeiros e partícula apassivadora no último. Logo, podemos afirmar que essa alternativa ela está corretíssima. Alternativa B. O período vende-se casas no primeiro quadrinho está arriscado porque contém um erro de concordância verbal. Então, o verbo aí é um verbo transitivo direto, o verbo vender. Ele deveria ser flexionado no plural para concordar com o sujeito, não é? É um sujeito paciente, que no caso é casas. Então, também está correta. Já a alternativa C, temos lá. Nas 3 ocorrências presentes nos períodos escritos na lousa, o C exerce a função sintática de índice de indeterminação do sujeito e, para estabelecerem a concordância verbal de acordo com a norma culta, os verbos devem
permanecer no singular? Então, analisando essa alternativa, nós podemos dizer que ela está incorreta, uma vez que na última oração o se é um pronome apassivador. Então essa alternativa ela está incorreta, uma vez que na última oração o se é um pronome apassivador e não uma partícula que denota índice de indeterminação do sujeito, já que o verbo vender é um verbo transitivo direto. Então, essa é a alternativa que deveria ser marcada como incorreta. Então, questão de número 12. Depois que vocês já analisaram a tira, nós temos aí o seguinte enunciado. Então, observe a função sintática da expressão o carnaval, no primeiro quadrinho, e de adiamentos no segundo quadrinho. Então vejam aí que as palavras grifadas, elas desempenham essas mesmas funções sintáticas, respectivamente, em. Então é claro que para a gente fazer a análise dessa questão aí, nós precisamos, no caso, marcar a alternativa correta. Mas antes disso, primeiramente, nós precisamos analisar qual é a função sintática de cada termo. Então, no primeiro termo, quando nós temos ali a seguinte oração: acabou o carnaval, nós observamos que a oração ela está na ordem inversa. Então, se nós passarmos essa oração para a ordem direta, nós teremos a seguinte oração: o carnaval acabou. Então veja que o sujeito da oração é o carnaval. Então observe que se nós fizermos a pergunta ao verbo, o que acabou? Nós vamos ter como resposta o carnaval. Então nós já sabemos que o carnaval exerce a função de sujeito da oração. Agora vamos ver qual é a função sintática exercida pela palavra adiamentos. Então, perceba que em chega de adiamentos, o termo ali que nós temos, adiamentos, está desempenhando a função sintática de objeto indireto, uma vez que nós temos um complemento verbal que certamente está precedido de uma preposição. Então nós temos aí no caso um objeto indireto. Então logo, analisando as alternativas dessas duas questões aí, a única que apresenta sujeito e objeto indireto respectivamente é a alternativa de letra E, pois o Natal é, no caso, o sujeito da oração, pois se passarmos para a ordem direta, temos o Natal aproxima-se. E na segunda oração, nós encontramos um objeto indireto, que no caso ali é de reclamações. Então veja lá que na passagem basta de reclamações, nós vamos identificar um objeto indireto. Então nós devemos marcar a letra E como a letra correta. Questão de número 13. Então temos aí um poema do nosso grande João Cabral de Melo Neto, e depois da leitura desse poema, nós vamos encontrar lá o seguinte enunciado: quanto aos aspectos morfossintáticos do texto, assinale a alternativa correta. Alternativa A: o sujeito das duas primeiras estrofes é indeterminado, como se verifica pelos verbos se leva e atiram. Então vejam só que nessa alternativa nós não temos sujeito indeterminado, já que o sujeito é alguma carta. Lembrando sempre que para termos sujeito indeterminado, o verbo deve estar na terceira pessoa do plural, sem nenhum referente, ou seja, sem nenhum elemento ao qual ele faz referência, ou termos um verbo transitivo indireto ou intransitivo, acompanhado do que nós chamamos de índice de indeterminação do sujeito, o que não encontramos nessa alternativa. Vamos lá para a alternativa de letra B. O predicado em não é bola alguma carta e é antes telegrama
é verbal, pois os verbos indicam o estado da bola. Em relação a essa alternativa, nós não vimos os tipos de predicado, mas veremos aí nas próximas aulas que virão. Então, como temos verbos de ligação nessas duas passagens, nós não podemos dizer que nós temos um predicado verbal, pois toda vez que nós temos aí verbos de ligação, que são aqueles verbos que ligam o predicativo ao sujeito, nós vamos dizer, como por exemplo os verbos ser, estar, parecer, permanecer, continuar, nós vamos dizer que nós temos um predicado nominal, porque o núcleo do predicado é um nome, não é um verbo significativo, uma vez que nós encontramos verbo de ligação. Então, por isso, essa alternativa ela está incorreta. Alternativa de letra C. O sujeito simples brasileiro da terceira estrofe é retomado nas demais estrofes pelo pronome ele. Então veja que essa alternativa é uma alternativa correta, uma vez que temos o sujeito simples, no caso aí brasileiro, que ao longo do poema é retomado pelo pronome ele, conforme a gente pode observar ali na passagem do poema. Ele a faz ir onde é preciso, ele a faz ir ao mais extremo e também em ele sabe que a bola, no penúltimo verso aí no caso. Questão de número 14. Depois da leitura do fragmento do conto A Cartomante, do Machado de Assis, você deveria responder a seguinte pergunta. Qual é o sujeito de ser amada no texto? Explique. Então, nós podemos dizer que o sujeito de ser amada, que a gente vai encontrar aí na segunda linha do texto, é um sujeito elíptico, ou um sujeito implícito, ou um sujeito oculto, não é? Fazendo referência a ela, que no caso é a Rita. Se não tivéssemos a elipse, ou seja, se não tivéssemos aí um sujeito oculto, o período seria Rita estava certa de ela ser amada. Ou ainda se nós desenvolvêssemos a oração, nós teríamos Rita estava certa de que ela era amada. E por fim, na questão de número 15, temos: considerando o mesmo fragmento anterior, indique as alternativas corretas. Em 1, o sujeito de estremecer, arriscar-se e correr é Camilo. 2, o sujeito de estremecer, arriscar-se e correr é Rita. 3, o sujeito de estremecer, arriscar-se e correr é elíptico. 4, o sujeito de estremecer, arriscar-se e correr é a cartomante. A. Apenas a 1 é correta? B. As alternativas 2 e 3 são corretas? C. Apenas a 3 é correta? D. As alternativas 3 e 4 são corretas? E E. Nenhuma alternativa está correta. Assim, se nós relermos o fragmento, Rita estava certa de ser amada. Camilo não só a estava, mas via estremecer e arriscar-se por ele, correr às cartomantes. A ação de estremecer, arriscar-se e correr é praticada por Rita, mencionada no período anterior. Logo, nós podemos dizer aí que as alternativas 2 e 3 são consideradas corretas e, portanto, nós devemos considerar apenas a letra B como correta. Então, por hoje é só isso. Bons estudos para vocês e até a próxima videoaula.